Bom dia a todos e todas, é um prazer enorme recebê-los aqui na Emerge. E um prazer ainda maior poder contar com o professor Hamilton Bueno de Carvalho nessa manhã de quarta-feira. E comentávamos aqui como é difícil acordar cedo e produzir algo interessante. Então, parabéns a todos vocês que vieram, tiveram essa disposição. E para falar sobre direito penal a marteladas, né? Essa mirada do atuar penal a partir de Nietzsche em tempos de cólera punitiva. Então, acho que todos vocês vão poder contribuir num debate com o professor Hamilton sobre esse tema, a partir de um autor como Nietzsche, que era um autor à frente de seu tempo e continua à frente de seu tempo, e esse olhar do Nietzsche sobre o poder penal, um poder que é algo ultrapassado. As nossas práticas processuais penais poderiam ser tidas ainda como algo próximo do medievo. Então, o autor à frente do tempo, para analisar práticas ligadas a uma estrutura inquisitorial, uma estrutura pensada para o passado, e com Hamilton Bueno de Carvalho. Ele não gosta que fale dele, mas Hamilton foi uma influência para toda a minha geração. Ele ainda jovem juiz. O primeiro livro que eu comprei, que não era manual Hamilton, foi o Direito Penal, Magistratura e Direito Alternativo. Um livrinho publicado por uma editora que nem existe mais. Tu acha bonito isso? É? Tu acha bonito contar isso? Isso foi há 5 anos atrás. Bem, e Hamilton tem essa facilidade com a fala, tem essa facilidade de ser uma pessoa extremamente culta e extremamente didática. Aqui tem um currículo do Hamilton. Se ele não gostou de eu falar isso, eu não vou ler o currículo. Tá? E vamos antecipar, saudar a presença do nosso queridíssimo desembargador Ciro Darlan e convidá-lo aqui para compor a mesa. Fica aqui. Bem, mais uma bola fora que eu dou pela manhã. Eu falei que de manhã não funciona muito bem. Então, com a palavra, sem mais delongas, para o nosso palestrante. Para começar, né? Que seja... Vamos lá, por que Nietzsche? Né? Por que Nietzsche? Não sei por que Nietzsche. Eu não sei se acontece contigo também, Rubens, mas eu fiquei de tal forma aleijado pelo direito, deformado pelo direito, que tudo que eu assisto, cinema, peça, livro, tudo que eu vejo é a partir do olhar do direito. Que é uma desgraça, né? É uma desgraça, é meio paranoico. Eu vou filmes, eu olho do campo desse nicho do jurídico. Talvez não, também pela minha história, que eu me lembro que desde os 10 anos de idade eu estou vinculado ao fórum. Quer dizer, eu passei a minha infância dentro de fórum. Então fico aleijado. Então, quando eu comecei a estudar Nietzsche, possivelmente pela influência dos 2 filhos, do Salo e do Diego, talvez mais do Diego, porque vocês não conhecem o Salo, porque está no nosso campo, né? Que a imagem que eu tenho, assim, o Diego tinha 15 anos de idade, eu estou sentado com ele na beira da praia, e o Diego estava tentando me explicar o eterno retorno de Nietzsche, e eu não entendia. O Diego disse, pai, como tu é burro, estou tentando te explicar, né? Adolescente. Talvez isso tenha me feito estudar Nietzsche. Mas o Slavansky diz que, na explicação que ele dá para estudar Nietzsche, ele diz que se deve estudar Nietzsche porque tudo que ele disse aconteceu. Talvez explique, né, essa fúria tardia que se tem em relação a Nietzsche, que já começa a entrar no senso comum, na vulgaridade, né? O último que saiu aí é Nietzsche para estressados, né? Não, né? Que é bem autoajuda, né? Que foi o que a Veja perguntou para o ministro Fux que livro ele estava lendo no momento. Ele disseram que era Nietzsche para estressados. É uma cópia muito grande de Nietzsche. Mas vamos lá.
não falar com vocês. Um dos caras que trabalha muito com Nietzsche, que eu acho que trabalha bem, é o Peter Slatovic. Peter, acho que é porque é alemão o cara. Ele escreve, o nome do livro dele foi em homenagem aos 100 anos da morte do Nietzsche, que é o Quinto Evangelho de Nietzsche, que é a Boa Nova Nietzschiana, né? O Evangelho é Boa Nova, né? Que é todo o Evangelho, os 4 Evangelhos de Cristo, né? Está nessa busca do além, né? Que é a vitória dos ditos bons com a vida eterna, né? Ou seja, que é a bronca do Nietzsche, né? Com os cristãos, são as pessoas que vivem no além, no além, no além, na espera do além, na possibilidade da vida do além, e não vivem o aquém. Eles postergam, para Nietzsche, postergam a existência, né? E esse cara, o historiador, então, ele vai dizer que na verdade, que passa a grande nova, a boa nova do Nietzsche, é que não existe o mundo do além, que existe é esse mundo aqui, essa porcaria de mundo que nós estamos vivendo. Que é isso. Que nós temos que viver aqui porque estamos aqui e não tem outra saída. Que a história do além não dá. Nós estamos comprometidos, que é a ética do instante, que é o aqui e o agora. O Heidegger, quando vai trabalhar no Nietzsche, a expressão meio dura que ele diz, eu não sabia que o Heidegger dizia palavrão. O Heidegger diz assim, no estudar Nietzsche, que nós nascemos, Rubens, nós nascemos entre fezes e urina. E morremos sofrendo. E nesse espaço de tempo, entre esses 2 pontos, nós estamos aí perdidos, sem saber o que fazer. Que volta de novo para essa ética do instante. Ou seja, parece que o Nietzsche ele tira o fim da vida, a finalidade da vida, o porquê da vida. Que a vida não tem sentido. Que o sentido é feito aqui e agora por nós. Que não existe alguém de fora que determina a nossa vida. Que estabelece qual é a finalidade da vida. Que as igrejas trabalham muito bem com isso, né? No medo da morte. Estabelece um fim da vida. Nós existimos para isso. Diante da igreja cristã, a vida já está definida, né? Nós vamos nos comportar assim, assim nós vamos ganhar o chocolate lá no fim do jogo. Ele diz, não, a vida é essa coisa que nós estamos aí, o mundo que nós vivemos é esse, e não tem outra saída, é isso, que nós estamos aqui agora e esse é compromisso. Não adianta postergar a vida, viver no metafísico, num ideal que não existe. E o Slavansky, para tentar entrar na... Ele fala da fala, né? Quando nós estávamos conversando, me lembrei ali... do problema da fala, né? O Slavan diz assim que o homem inventou a fala para se exibir, para dizer, olhem só como eu sou interessante, para se autoelogiar. Ou seja, não é o fenômeno da fala não é para se comunicar. É um autoelogio, muitas vezes até o autoelogio indireto. Como, por exemplo, eu diria assim, vejam só como Nietzsche é bom. Ele é tão bom que eu estou estudando ele. Então parece assim que na fala não tem como tu não falar de ti mesmo. Isso, Ciro, para a sentença criminal é uma loucura. Que eu sempre falo de mim mesmo, sempre falo para me exibir. Toda sentença criminal que eu estou falando de mim mesmo. Por mais doloroso que isso possa ter. E então, para superar isso, o trabalho, para mim, de Nietzsche, eu estou meio seguindo os franceses, não houve assim, não tive assim a preocupação, mesmo porque não tenho nem condições intelectuais, de buscar uma teoria em Nietzsche, né? O que eu estou tentando fazer é usar o pensamento de Nietzsche como uma caixa de ferramenta fundada na minha história com o direito, especificamente com o direito penal.
um instrumento para se pensar, para tentar pensar o direito penal. Porque eu não acredito na hipótese de se entender o direito desde dentro do direito. Acho que não tem saída. Eu acho que dentro do direito dá uma esquizofrenia fantástica. Por exemplo, a pena, se tu vai estudar a partir do direito em todos os manuais, pena é para, lá nos 50 e poucos, a dupla finalidade da pena é para... Porra, me ajudem? Pô, que maravilha que eu não lembro do Código Penal. É para prevenção, prevenir e... a palavra não é punir. Oi? Não estou entendendo nada que eu disse. Oi? Não, mas não é essa a expressão. Bom, mas ele estabelece qual é a finalidade da pena. Bom, se eu sou jurista, se trabalho dentro, já está dado a finalidade da pena. Ponto. Você percebe? É isso. E não me interessa, como jurista, de onde vem essa porcaria. E nem para onde vai. Ou seja, o direito já está dado. E isso, o mundo fica fácil de explicar e o mundo dá no que dá. Então, parece assim que eu tentei sair do direito para tentar entender o direito penal. Talvez assim... Está feliz por estar aqui? É. Não sinto, estou inseguro. Bom, isso talvez seja assim... Está feliz? Tá bom. Então, vamos lá. Isso vai permear toda a fala. Segundo Nietzsche, como a vida é um contínuo, se tu está feliz nesse momento, Rubens, tu tem que louvar toda a história da tua vida, porque toda a tua vida fez tu chegar aqui. Foram todas essas contingências desta história do passado que fizeram tu explodir agora. Então ele diz assim, se eu estou louvando esse momento que eu estou vivendo, eu tenho que louvar, porque a vida é um contínuo, eu tenho que louvar toda a minha história. Porque o momento nada mais é do que a explicação, da concretização de toda uma história. Vai trabalhar isso com a condenação de um cara pelo fato. É que para ele o fato não existe fora do todo. Vamos lá. Dito isso, vamos começar com a palestra. Vamos começar com a introdução. Parece assim, na visão nietzschiana, que ninguém ensina nada para ninguém. Que parece que a gente só aprende aquilo que já sabe. Ou seja, a gente só consegue entender aquilo que suporta entender, aquilo que lhe é possível entender. Por isso que talvez seja assim, mais ou menos a tarefa do professor, do falante, é como uma passagem do Mao Tse Tung, né? O Mao Tse Tung dizia o seguinte, que das condições internas e as condições externas. Ele diz assim, tu pega um ovo e tu aquece ele em determinada temperatura. Um ovo e uma pedra. A pedra aquece. Do ovo sai um pintinho. Ou seja, as condições externas são a mesma. O que vai produzir alguma coisa vai depender das condições internas de vocês. Ou seja, as condições que possibilitaram vocês a estarem aqui. Eu até diria, por isso que ele diz que ninguém ensina nada a ninguém, porque já está latente em ninguém, que daria para dizer, quando dissesse assim, pô, até que tem bastante gente com uma história crítica. Na visão nietzschiana, assim, de que ninguém ensina nada para ninguém, aqueles que precisavam estar aqui não estão aqui, porque os que estão aqui já estão aqueles que sabem por que estão aqui. Quando a gente faz um curso crítico para juízes, a gente sabe disso. Só vem aqueles que não precisam estar. Pela impossibilidade de perceber as suas condições internas. Talvez, então, pareça assim que o professor, a possibilidade é de dar algum aquecimento. Nada mais do que isso. Para o Nietzsche diz assim que a função do professor
é tentar ajudar a caminhar. Mas não basta tentar ajudar a caminhar, tem que tentar ajudar o sujeito a caminhar sozinho. 3. Não adianta tentar ajudar a caminhar e ajudar a caminhar sozinho. É tentar ajudar a caminhar sozinhos por caminhos nunca antes andados. Parece assim que a função do professor é ficar no passado, é ficar na história. É da função do professor morrer, é matar o pai. O professor que precisa de seguidores na visão de Nietzsche, ele não é um professor. Ele não pode andar na frente. Ele não pode andar do lado. Ele tem que andar bem lá atrás. Até a expressão que ele usa é assim: escolheram-me para professor, cuidem para que eu não seja muletas, e sim que eu seja asas. Que eu possa ajudar a vocês não como a manquitolar, mas assim que vocês possam voar. E ele diz assim, né, que terrivelmente, que o professor é igual à prisão preventiva. É um mal necessário. Tanto que, a uma certa altura, ele foi morar em Sorrento com os amigos, e o plano dele era fazer uma escola para professores. Mas uma escola para professores que pudesse ensinar os alunos a estudar sozinhos. Porque ele acha que todo professor deturpa. Ele diz que o intermediário, involuntariamente, ele faz apodrecer os alimentos que ele carrega. Que esse dito professor, ele termina exigindo para ele, dos seus alunos, interesse, admiração, tempo. A gente conhece disso, né? Como nós não, vocês, os professores, necessitam dos ditos seguidores. Aliás, na academia funciona assim. Eu sou o melhor professor porque eu tenho um monte de idiota me seguindo. Né? Quanto mais idiota eu tenho atrás de mim, mais eu sou o cara. Né? É o cara que faz a concretização da idiotia. Então ele diz que uma das misérias das condições intelectuais da humanidade é o exagerado número de professores. Por eles, pelos professores, é que nós aprendemos tão pouco e tão mal. Veja assim, quando a gente queima, a palavra queimar, né? Quando a gente queima a decisão dos Barbosa da vida, lá no Supremo, o saber barbosiano não cai do céu. Estamos de acordo? Numa visão nietzschiana, todos os professores do Barbosa, Ciro, têm que se sentir envergonhados do que produziram. Do seu saber penal que produziram. Eles tiveram a capacitação de não ensinar nada de direito penal para o Barbosa. Não estou dizendo que ele não possa ser bom em outros campos do saber. Eu estou falando do saber que a gente estuda e eu estou falando exatamente do local da academia. Assim, quando tu destrói todos os direitos da cidadania, quando você se acredita enquanto juiz fazendo parte do aparato de segurança do Estado, você destrói todos os direitos do cidadão e tu consegue postergar todas as conquistas da humanidade, como, por exemplo, o princípio da presunção de inocência. Ou seja, existe, né, nessa conjuntura alguém que nos fez. Nessa estrutura posta. Por isso, talvez, que o Nietzsche diz, professor, para quê? Eu vou confessar para vocês. Bom, é o meu exemplo, mas não adianta, né? O exemplo não prova nada, né? O exemplo só prova o exemplo. Eu nunca consegui estudar com professor. Nunca, não adianta. Não adianta. Eu sou legítimo autoburrata. Mas vamos lá, então. Dito isso, né? Vamos lá, o que eu estou querendo dizer para vocês, que é baseado no Nietzsche, não acredite no que eu estou dizendo. Não acredite, né? Não acredite. Porque, possivelmente, esse atravessador da expressão de Nietzsche
atravessar do direito penal e do saber de Nietzsche, esse atravessador que está tendo para vocês, talvez eu esteja estragando o produto a ser transportado para vocês. Então vocês, os iguais, né, porque estamos aqui já porque temos alguns interesses iguais, mesmo porque quando a gente escreve um livro, a gente já escolhe os leitores. Escolhe quem vai ler e escolhe para quem tu não escreve. Inconscientemente é isso, né? Evidentemente, quando eu escrevo um livro, eu sei que é meia dúzia de caras que são essa meia dúzia de caras e que não passa disso. E como a mesa, quando o Capesa escreve o livro dele, ele já sabe quais são os que são eleitos e quais são os rejeitados, né? E não adianta, parece assim que nós aqui fomos... Eu acho que a gente não sabe muito bem que está por aqui, a gente só sabe que está aqui, mas acho que nós somos empurrados para cá por algum mecanismo de nós que nos faz nos aproximar intelectualmente. Vamos falar tanto da dúvida, que para Nietzsche assim é algo importante. Tanto que a definição de Nietzsche da verdade... Cadê o Jeff? É uma visão completamente diferente da que tu está trabalhando, né? Então, por isso, tenta te limpar um pouco para... O Nietzsche diz que a verdade ela é verdade enquanto crença. Em outras palavras, a verdade é verdade enquanto ter por verdade. Ele destrói toda a possibilidade dogmática. Verdade é eu acreditar em algum momento da história, em determinada circunstância, ou seja, no aqui e agora, não no metafísico, eu, nesse momento, tenho determinadas coisas como verdade. Ponto. E parece assim que, nesse olhar, a dúvida se estabelece a única possibilidade de sanidade. O exemplo assim que eu tenho trabalhado é de uma história do filósofo psicanalista alemão que trabalhava com Nietzsche, que veio no Brasil muitas vezes, e ele estava no Nordeste, estava esperando o ônibus, e o ônibus não vinha, tinha uma senhora vendendo amendoim. E tinha 3 espécies de pacotes de amendoim, o pacote pequeno, o pacote médio e o pacote grande. Me deu fome nele, ele falou: olha, eu quero um pacote de amendoim, qual é o preço do amendoim? Ela diz: olha, esse pequeno é 50 centavos, e o médio, 50 centavos, e o grande, 50 centavos. O cara diz: essa mulher está louca. Estamos de acordo que ela está louca? Estamos? Isso, cara. Isso, como é? Ela diz: me explica por que essa diferença. Quem é que compra, então, o pacote pequeno? Ele diz: quem compra o pacote pequeno, quem está com pouca fome. Ou seja, uma lógica humanitária fantástica, que nós não percebemos essa lógica. É uma idiota num ponto de vista, sapientíssima com outro olhar. Ela é tão sapientíssima que nós ficamos com vergonha do nosso primeiro julgamento em relação a ela. O que eu estou tentando dizer para vocês é que existem verdades cruéis, nojentas, fétidas. Existem verdades para além das nossas verdades. É uma máxima de Nietzsche. Nota relativa à desmistificação da dita verdade, Jeff. Parece assim que é condição da sanidade a dúvida. O único lugar que tu tem certeza é a fé, que é outra região ôntica do saber. O saber nosso, da academia, ele é fundado no não saber. Ou seja, é terrível o sujeito que passa a verdade. O dono da verdade, o sujeito que tem o verdadômetro. O verdadômetro é próprio da loucura, Ciro. Tanto que
Kierkegaard vai dizer que todo momento da decisão é o momento da loucura, porque é o momento da verdade. Toda sentença impõe uma verdade. É o momento da loucura. Porque é a destruição de todas as outras verdades existentes. E o Nietzsche vai dizer assim, ele diz assim, entendam Hamlet. Entendo o ser ou não ser, eis a questão, né? Eles entendam Hamlet. O que deixa as pessoas loucas não é a dúvida. O que deixa as pessoas loucas é a certeza. Todo idiota tem convicção de tudo. Ele não tem dúvida. Estão de acordo? Tu vai no hospício, Nietzsche vai dizer assim, os caras no hospício estão todos têm certeza absoluta, os caras ouvem vozes. Por isso são loucos. Que é a pentecostalização da política que a gente está sofrendo hoje. Os caras têm respostas para tudo. Mas é um problema da fé. É um problema da fé. A fé é isso mesmo, tu tem que acreditar, porque a fé independe de prova. A fé basta por si mesmo. A fé no direito penal basta por si mesmo. A fé no presídio basta por si mesmo. Independe de prova. Porque o problema do direito penal, o problema do presídio é a fé na recuperação, na solução do problema da criminalidade via presídio. Ou seja, a fé passa por essa loucura fantástica, né? Tu tem que acreditar, porque tu monta na religião, que é o campo da fé, que é essa outra região, onde tu tem que acreditar nas coisas, mesmo que sejam improváveis. Improváveis no sentido de não prováveis. Por exemplo, para você ser um fiel da Igreja Católica, tu tem que crer que Cristo nasceu de Maria Virgem. Não interessa se isso é verdade. Tu tem que crer. E tu crê. E veja que sacanagem que fizeram por José, né? Pô, coitado do José, casou com a Maria, está lá deitadão, José, vem o Espírito Santo e crã na mulher dele. Pô, e o cara passou pela história como o corno mais simpático do mundo, né? E é de uma improbabilidade fantástica, mas a fé te exige isso, porque a fé, ela se basta. Por isso que o Nietzsche vai dizer que a fé, que a crença é da loucura. E a expressão que ele usa é assim, ele diz assim, nunca se viu uma montanha mudar de lugar, mas algumas pessoas viram montanhas mudar de lugar. Tu vai no hospício e tu encontra um monte delas, que é o problema da fé. Então ele vai dizer assim, que é da essência da ciência, ou seja, seria o ser da ciência, é sempre desconfiar dos seus resultados. Ela se assenta absolutamente sempre na dúvida. E ele passa, assim, no olhar dele, ele acha assim, que a grande possibilidade da crença da verdade, que existem verdades que satisfazem bem, que são reconhecidas pelas cabeças mais medíocres. A crença no discurso, existem essas verdades que se encantam e seduzem apenas esses espíritos da mediocridade, que ele entende que é a maioria da população, que são os forjadores do senso comum. Vejam só, verdades que satisfazem a espíritos medíocres, a causa da criminalidade, a causa da violência e a impunidade. Feito? Olha como pega no senso comum, que alcança a maioria das pessoas, que são verdades que fascinam os espíritos medíocres, que para ele é o espírito de rebanho. Então, o que ele faz? Ele passa assim que nós temos que ver e mesmo assim não acreditar. Mesmo que a gente esteja vendo, esteja percebendo, ainda assim tu não tem que acreditar. Ou seja, que a aparência externa, ela é uma grande sedutora, é uma fazedora de mentira. Ele diz assim, vós que duvidais, né? O trabalho dele é muito em aforismo, né? Ele diz assim, vós que duvidais, quanta coragem vocês repassam àqueles que vos contemplam. E, na verdade, no espaço judicante,
não há, no momento decisório, não há o espaço para dúvida. Tu tem que ser esquizofrênico ou um grande mentiroso. Tu não pode ter dúvida, tu tem que dizer assim, diante do exposto, tu define a vida do cara. Tu não tem o espaço por não sei, por talvez. Eu, assim, o meu exemplo, né, de novo o exemplo, né? Acho que eu já contei, acho que tu já ouviu essa história, que me veio na cabeça agora, né? Eu cheguei em Porto Alegre, fui fazer substituindo os juízes, e veio para eu julgar assim, os processos atrasados, um troço desse tamanho, que era um cientista tinha proposto uma ação contra uma multinacional. Ele tinha sido contratado pela multinacional para fazer o sistema no-break. Lembra o no-break que tinha antigamente? O Ciro pegou esse troço. Não sei se tu pegou quando dava pane no computador, a gente acabava o tempo, não podia ir em banco, nada. Então os caras brigaram lá e o cientista tocou uma ação contra a multinacional dizendo o seguinte: eu fiz o sistema no-break e quero meus royalties. A multinacional diz: o sujeito não fez o no-break, não paga os royalties. Então a discussão era saber se o cara tinha feito ou não o sistema no-break. E eu entendo tudo disso, né? Sistema, mas, pô, eu fiz curso. E daí, perícia, né? Veio um cara, trouxeram um perito que tinha doutorado na Alemanha, o desgraçado. Um troço desse tamanho, assim, não é força de expressão, dizendo que o cara fez o sistema no break. Daí veio a multinacional, pegou um cara lá de Harvard com um troço desse tamanho, dizendo que o cara não fez o sistema no break. Perito do juiz, concordo com o fulano de tal. E eu peguei aquele processo, tudo comigo, isso eu julgo já, eu sou o cara. Amigos, eu não passei da segunda página da perícia, não consegui entender. Mas não só eu, ninguém, nem um juiz conseguiria entender. Eu tinha que largar tudo e fazer uma faculdade, ia rodar na engenharia, né? E ainda não ia. Mas daí eu me atrapalhei, né? Daí a dona Rosaura. Dona Rosaura chegou e disse: Hamilton, meu filho, por que tu está preocupado? Eu disse: puta, mas eu tenho que julgar esse troço e não sei o que fazer. Você não sabe o que fazer, meu filho? Não. Então não faz. Digo: mãe, eu tenho que fazer. Mas como é que tu vai fazer uma coisa que tu não sabe? Tu vai te meter de novo a fazer coisa que tu não sabe. Desde criança eu estou te dizendo, tu não faça coisa que tu não vai te meter de pato a ganso. Tu não vai fazer isso, Hamilton, não vou deixar tu fazer isso. Digo: mamãe, eu vou fazer. Mas eu tenho que fazer, mãe. Eu digo: então, eu vou falar com o presidente do tribunal. Como é que o Hamiltinho vai fazer? Melhor decisão que eu dei na vida. Eu mexo no processo e vai e vem. Tinha uma certidão que dizia que numa data X anterior a essa ação tinha sido ajuizada uma ação de cumprimento numa outra vara. E eu dei um despacho: preventa, vara tal, remeta-se para lá.